Estamos começando mergulhando no espelho. Mas não se esqueça de se inscrever, dar o seu like, comentar e vir fazer parte dessa família extremamente afetiva, que me recebe com coração. Hoje eu trago uma pessoa muito simpática. Aliás, eu a conheci assim rapidamente. Foi tudo muito rápido. Mas ela foi tão simpática, ela passou uma energia tão boa para mim que eu a convidei. Você não imagina a rapidez que foi. E ela aceitou, porque energeticamente houve sincronicidade, como diria Jung. Ela é médica especializada em infectologia pelo Instituto de Infectologia Emílio Ribas, com pós-graduação em cuidados paliativos. Olhe, ela faz parte do Instituto Palio, é esse o nome, querida? É. Latino... Como é o nome, querida? É Palio Latinoamérica. Palio Latinoamérica, da Argentina, Sim. não é? Olhe, o currículo dela é enorme. Enorme, é tanta coisa. Eu não vou ficar lendo o currículo dela aqui, porque isto, lógico, é importante, mas o mais importante é o trabalho dela. Este trabalho é importantíssimo. E nós somos importantes. Nós somos importantes à medida que produzimos coisas boas, à medida que somos úteis. E ela é pessoa extremamente útil e necessária. A doutora Tassiana Salles, que com muito orgulho a recebo. Nós a recebemos no Mergulhando do Espelho. Tudo bem, querida? Tudo bem, Agenor. Está disposta a mergulhar no espelho? Sim, muito. Falar um pouquinho de você, do seu trabalho, Sim. que nós queremos conhecer. É importante para nós. Você trabalha com infectologia, não é? Sim. Me fala do seu trabalho um pouquinho, para a gente começar. Como é o seu trabalho? Sim. Eu, inicialmente, me especializei em doenças infecciosas e, de repente, após muitos anos de trabalho, eu me deparei com um ambulatório de pacientes muito complexos e, entre eles, muitos pacientes enfrentando doenças bastante desafiadoras, né? E entre os colegas deste ambulatório, tinha alguns que eram especializados em medicina paliativa, em cuidados paliativos. Então, eu me encantei, porque, na verdade, eu sempre tive uma dificuldade muito grande de perder um paciente, né? Eu sempre tive uma dificuldade grande, mas, infelizmente, nós perdemos, eventualmente, né, os pacientes durante o acompanhamento. E eu vi que, no cuidado paliativo, você perde o paciente, mas você pode fazer com que o final da vida dele seja menos sofrido, menos doloroso, seja mais confortável, menos difícil, na verdade, né, para ele e para a família. Porque o cuidado paliativo é isso, né? É uma abordagem para pacientes que têm uma doença que ameaça a vida deles. E a nossa abordagem não inclui só o controle de sintomas físicos, e sim físicos, espirituais, psicológicos e sociais, porque todos esses problemas afetam um paciente com uma doença que ameace a vida dele. E a gente engloba também o atendimento às famílias, né, que sofrem junto, né? Eu sempre falo, hoje mesmo, para um paciente internado, muito grave na UTI, eu falei, o paciente adoece, mas a família adoece junto, né? Então, eu me encantei por essa abordagem. Eu acho que é fundamental. Alguém tem que fazer isso. Eu conheço trabalho paliativos há pouquíssimo tempo. E olha que eu sou psicólogo,
macaco velho, samba de guerra formado há 1000 anos. E conheço há pouco tempo, que a coisa ficou forte, antes eu, tudo bem. E eu me apaixonei. Gente, esse trabalho paliativo é uma coisa muito séria. Agora, mas me explica, vamos explicar para as pessoas direitinho o que é o trabalho paliativo. O que é, como funciona. Tem esse nome, que é um nome complexo, paliativo, né? O que é realmente esse trabalho paliativo? Por que ele existe? Eu quero, mas de uma maneira bem didática, bem clara. Pallium significa manto, né? Certo. Então, ele veio de épocas assim muito antigas em que o manto era usado como proteção, né? Simbolicamente. Sim. E o cuidado paliativo é uma abordagem. Na verdade, não é feito somente por um médico. Necessariamente tem que ter uma equipe. Não dá, muitas vezes, para ter todos os componentes. Espera uma parte. Precisa ter uma equipe? Não pode ser uma pessoa só fazendo esse trabalho dentro de um hospital? Não. Tem uma equipe? Tem uma equipe. Para mim, eu estou surpreso, eu não sabia disso. Eu pensei que era uma pessoa só que fazia esse trabalho e os outros diziam, olha, eu estou fazendo um trabalho paliativo aqui. Não. Não é? Não. É bonito por conta disso. É uma equipe, precisa de uma equipe. Não necessariamente vai estar composta por todos os profissionais de outras áreas, como assistente social, nutricionista, fisioterapeuta, enfermagem, psicólogos, psicólogos, nossa, fundamental. E felizmente a minha equipe tem assim quase todos os componentes. E nós temos uma capelã, que também é super importante, e assim, é raro uma equipe de cuidados paliativos ter uma capelã, né? E nós temos, né, O que é uma capelã? Capelã é um profissional ligado ou não a uma capelania, geralmente ligado a uma capelania ou evangélica, ou católica, ou espírita, mas que ali ela não tem função de abordagem assim, religiosa, e sim da espiritualidade do paciente, independente da sua religião. Ela tem que ser... Agora, para ficar bem claro, quais são as pessoas... Quando é usado esse trabalho paliativo, é um trabalho executado por uma equipe a uma pessoa que está doente, que está debilitada, não é? Agora, quando é usado, quando é feito esse trabalho paliativo, quando ele entra, o que é que ele faz? Qual a função dele? Tá. Para ficar bem claro, bem didático para nós. Qualquer paciente que tenha uma doença ameaçadora da vida... Como um câncer, por exemplo, extremamente agressivo. Sim. Não precisa ser extremamente agressivo. Não precisa? Não. Porque ele não é voltado só para quem vai morrer. Não. Isso eu pensava, olhe como, se eu tenho essa visão, imagine pessoas que não têm acesso um pouquinho a algumas informações ligadas à medicina. Me explica isso direitinho? Sim. Você está me dando informações também, verdade. Por exemplo, um paciente que tem um diagnóstico naquele momento de uma doença oncológica, seja uma mulher com câncer de mama, ou um homem com câncer de próstata, ou uma pessoa jovem que acabou de ter o seu diagnóstico de lúpus, de uma forma assim, com uma doença já mais avançada, grave às vezes, ou um paciente que tem doença, diagnostica o HIV, né? Nós podemos pedir uma interconsulta para a equipe de cuidados paliativos em qualquer momento de um diagnóstico de uma doença que ameace a vida dele. A nossa função ali é apresentar para o paciente uma escuta ativa, tentando
diagnosticar tudo que pode estar causando sofrimento nele, seja do ponto de vista físico, psicológico, social, Entendi. entendeu? Ou espiritual, né? Certo. Então, é por isso que todo mundo entra, porque o médico vai abordar e tentar controlar os sintomas que estão causando o desconforto no paciente. A capelã também, porque a espiritualidade é muito mais do que religião, né? São valores, são preferências, são o que é importante para aquele paciente, né? Para aliviar a dor dele e Sim, só eu estou perguntando porque eu não tinha a menor noção. Para ele entender o processo que está acontecendo com ele e para sim. ele não sofrer tanto, não é? Posso só dar um Pode, dê um exemplo? exemplo, por favor. Um dia nós atendemos uma paciente de 15 anos que tinha um AIDS, né? Ela nasceu com o vírus, né? E essa paciente, enquanto criança, eles aceitam tomar o coquetel, né? Certo. Vou falar numa linguagem simples. Só que quando ela foi informada sobre a sua doença, né? Que ela tinha o HIV, porque chega na adolescência eles começam a ter curiosidade, porque eles Lógico. tomam remédio, né? Aí ela se revoltou, não mais aderiu ao tratamento, e aí parou, ela interrompeu o tratamento. E ela começou a adoecer. E ela nasceu católica, foi batizada, só que depois ela migrou para a religião da avó paterna, que era mãe de santo, era do candomblé. Então, ela vivia na religião da avó. Certo. A avó dava para ela delegava alguns papéis dentro do centro espírita dela. Certo. Ela levava as oferendas, então ela tinha alguns rituais, a menina. Quando ela adoeceu, começou a adoecer, né, da progressão da doença dela, porque ela parou o tratamento, a avó dela, nesse meio tempo, morreu. O pai, que era dependente químico, não assumiu o centro espírita da avó e simplesmente o ritual dela foi interrompido. Então, ela associou o seu adoecimento à parada de oferenda. Entendi. Parou de oferecer, de dar as oferendas, e ela achou que tinha adoecido por conta disso, né? E ela estava com medo dos espíritos, enfim. E ela comentou isso com a nossa capelã, porque a nossa capelã conseguiu abordar e chegar nesse medo dela. E ela pediu para fazer, porque ela viu que ela estava grave, né? Ela estava muito grave, e ela pediu para fazer a primeira comunhão e a crisma no hospital, né? Ela estava hospitalizada, bem sério o quadro dela. Aí eu falei, Andréia, vamos falar, Andréia capelã, vamos falar com o padre João, que é o nosso capelão. E o padre João falou, não seja por isso, eu vou chamar o bispo na missa da segunda-feira, porque a crisma só pode ser realizada pelo bispo. Eu vou chamar o bispo, a gente faz a primeira comunhão e a crisma dela numa cerimônia só. Tudo bem. Só que quando chegou na quinta-feira, ela gravou e a pediatra falou, ela não vai conseguir chegar até a segunda-feira. Eu acho que ela tem grande chance de falecer antes. Aí o padre não estava o diácono. Nós tínhamos um diácono lá, o diácono Paulo. Aí ele falou, bom, a primeira comunhão eu posso celebrar, a crisma não. Então, nós subimos ela para a capela de maca, com oxigênio, foram todos os residentes, estudantes, e teve uma cerimônia, né? E foi feita a primeira comunhão para ela, porque... E aí, depois disso, ela estava, dentro de toda a possibilidade da gravidade, ela estava feliz,
né, com a cerimônia. E no dia seguinte ela faleceu. E a Andréia falou, olha, seguramente ela teve um alento, porque ela estava com medo, né, enfim, do desconhecido, dos espíritos. Mas é muito interessante, porque eu tinha a impressão que cuidados paliativos a pessoa recebia quando ela estava prestes a morrer. Era coisa assim de... eu juro que eu tinha certeza absoluta disso. Eu não sabia de toda essa preparação antes, de outra. Eu entendi agora, mas eu não sabia. E olha que é, né? Agora, vou aproveitar, tirar a curiosidade, inclusive, de uma amiga, que ela chegou para mim, ela me falou que a mãe dela está desenganada, está muito velhinha, já não está entendendo a realidade, e está sobre cuidados paliativos. Eu pergunto, como esse cuidado paliativo pode ser útil? Tá. Pode ser útil se a pessoa já não tem, sabe, não tem mais consciência da realidade. Sim. O cuidado paliativo, só para eu dar um exemplo, por exemplo, quando eu falei que uma paciente com câncer de mama ou um homem com câncer de próstata, por exemplo, eles podem... durante todo o tratamento, cirurgia, às vezes tem que fazer mastectomia, a mulher fica muito mal naquele período, tem muitas que têm medo de fazer a mastectomia, não quer fazer, né? Ou enfrenta dificuldade durante a quimioterapia, né? O cabelo cai, tem lesões na boca pela quimioterapia, né? Que é a mucosite, que dói muito, que machuca, você não consegue comer. Então, tem todo um conjunto de sintomas que nós ajudamos a controlar, né? Dor, né? Náusea, vômito, diarreia. Então, a gente ajuda com medicações e também tem o tratamento não farmacológico, né? Um bom psicólogo do lado, a capelã, massagem, reiki, eles adoram. Assim, tem gente que, nossa, se sente super bem com reiki, massoterapia, né? Então, tem tanta coisa que a gente pode ajudar o paciente naquele sofrimento dele, né? Então, depois, acabou o tratamento, acabou os anos de acompanhamento, o paciente pode ter alta. Curou, mas a gente foi importante durante um momento de sintomas extremamente dolorosos, né? Seja físico, espiritual, emocional, né? Então, na pós-graduação de cuidados paliativos, você aprende tudo isso e muito mais. Até você dá aula na pós, né? Dou aula para pós-graduação do Einstein e da Casa do Cuidar, né? Que é da Ana Cláudia Arantes. Então, a gente aprende um monte de coisa, até abordagem, por exemplo, como abordar a questão da sexualidade num paciente com câncer, com colostomia, né, que está enfrentando tudo aquilo agora, mas que é casado, que tem desejo. E a idade também, né? Sim. Agora, idoso. A questão do acompanhamento de um idoso, com um prognóstico já bastante, né, uma perspectiva de vida curta. Eu acho que quando você fala está desenganado ou não tem mais nada para fazer, a questão... Eu odeio quando as pessoas, os médicos, falam não tem mais nada para fazer. Não, acabou. Não já. Gente, o fato de você existe acolher, vida. de você controlar dor, controlar náusea e vômito, estar do lado, mostrar para a família que ela não está sozinha, é muita coisa, né? Certo. Não é? Sempre há algo para fazer, nem que seja controlar sintoma. Uma vez eu fui chamada por uma amiga minha que o sogro estava com câncer de pâncreas, já tinha tentado quimioterapia, mas evoluiu apesar do tratamento específico para o câncer. Então, ele era um senhorzinho, já idoso, com um câncer de pâncreas avançado, e
a família estava extremamente angustiada porque ele não estava comendo mais, ele não queria mais comer, não tinha mais fome, apetite. E o que eu achava de passar uma sonda nele? Aí eu falei, não, espera aí, eu vou aí conversar, porque não dá para falar sobre esse assunto pelo telefone. Aí eu fui. Aí a esposa estava extremamente ansiosa porque o paciente não comia mais. E a questão da comida nos países latinos cristãos é muito complicada, ao contrário dos países, por exemplo, na Holanda, se o paciente não é um problema. Lá eles até suspendem a dieta, né? Então, esse paciente... Aí eu fui conversar com o paciente. Quando eu entrei no quarto do paciente, ele estava deitado no meio da cama de casal, com um travesseirinho bem gostoso aqui, um travesseirinho no meio da perna, com a cobertinha leve em cima dele, só um abajurzinho aceso. Ele estava extremamente confortável na cama dele, na casa dele. Aí eu sentei do lado para conversar. Eu falei, oi, seu João, como é que o senhor está? Aí ele falou, estou bem. Ele nem abriu o olho, ele falou, estou bem. Aí a minha amiga falou, ô, seu João, abre o olhinho para você ver a minha colega, a doutora Tassiana. Aí ele abriu, oi, tudo bem, tudo bem, fechou de novo. Aí ele conversou comigo, o senhor está com dor? Não. O senhor está com náusea? Não. O senhor está com dor? Tudo, estava tudo estável, ele não estava em sofrimento físico. Aí eu falei, não, porque a sua família está preocupada, porque o senhor não quer comer. Aí ele falou assim, eu não quero mesmo, eu não estou com fome, eu não vou comer, não quero. E eu também não quero tomar banho. Aí eu falei, bom. Aí conversei um tempão com ele, examinei tudo e fui falar com a família. Aí eu falei, olha, grosseiramente, a fome é inibida no paciente no final da vida. Porque não é mais importante isso para ele, né? É importante a senhora estar perto, ou dar o que ele quer na quantidade que ele quer. Se ele quiser uma colherzinha de iogurte, é isso que é importante para ele, né? Muda alguns valores, sim, supõe, quando se está no... Então, assim, foi bom, porque eu falei, olha, levá-lo para o convênio, pôr numa ambulância, nesse frio, chega no hospital, ele vai ficar numa sala com ar-condicionado, vai passar uma sonda goela abaixo. Qual o sentido disso? Alimentar forçadamente. Agora, você falou uma coisa que eu acho muito importante, que é não tirar o paciente da sua residência, da sua casa. É muito importante, não é? Sim. A não ser no outro caso. Sempre há exceções, a gente sabe que há exceção. Eu acho que só retirar, se ele deseja morrer em casa, só retirar se o sintoma que ele tem não tá dando para controlar dentro de casa. Mas se há a possibilidade de controlar, porque ele tem seus referenciais, seus símbolos de vida, seus símbolos de afeto. Ele está coberto de símbolos. Sim. E esses símbolos são muito importantes. É importante para nós. Eu acho que para qualquer pessoa que a gente perguntar onde você gostaria de morrer, eu acho que é na sua cama, né? Na sua casa. Até eu vi uma historinha que o Silvio Santos, não sei se é real, porque dizendo que ele queria morrer na casa dele. Não sei se é verdade, mas o que é perfeitamente natural e compreensível, né? Sim. Sim. Agora, me diz uma coisa. Quais são as patologias que mais você cuida no Instituto Emílio Ribas? Quais são as que mais você... De longe, são pacientes com AIDS, né? Pacientes que vivem com HIV/AIDS e pacientes hepatopatas também, que desenvolveram insuficiência hepática por conta de hepatite B ou C, né, também. E o que está acontecendo mais atualmente? Nós não vamos chegar na pandemia, mas atualmente, o que é que está mais presente? Não, ainda é AIDS. Lá, sim. Agora, como é que a equipe... Agora vamos para a pandemia. Como a equipe agiu durante a pandemia? Nossa, foi um desafio. Deve ter sido uma loucura, aquele hospital ali virou... Coisa surreal, né?
Na verdade, nós não sabíamos como que o paciente com Covid, quem ia evoluir bem e quem não ia evoluir bem. Não sabíamos, né, como que isso ia se Isso era novo para desenrolar. vocês também, né? Para Foi nós para também. todos nós. Ao longo da pandemia, nós percebemos que pacientes idosos com comorbidades tinham pior prognóstico, né? Agora, a sua primeira residência foi em doenças infecto-contagiosas. Sim. Como você chegou em cuidados paliativos? O que foi alguma coisa aí? Você teve alguma coisa tocou? Não foi no Emílio Ribas. Não foi? Foi no ambulatório de alta complexidade. O que aconteceu? Você pode contar, porque alguma coisa deve ter... Não, eu comecei a perceber, porque tinham outros médicos especializados em cuidados paliativos lá. Então, eu tinha os pacientes que precisavam dessa abordagem, e aí eu comecei eles faziam aulas para a gente, e a gente começava a ter que aprender, a ter que estudar isso. Então, eu e mais 2 colegas fomos para a Argentina para fazer a pós-graduação, que várias pessoas já tinham feito nesse ambulatório. E foi maravilhoso, né? Porque você percebe que a gente se torna uma pessoa melhor. Eu falo que todo mundo deveria fazer uma pós em cuidados paliativos. Juro que é uma coisa que, olha, eu estou interessadíssimo, porque é muito sério. Eu não sabia que existia essa equipe. Sim, eu juro que eu não... Eu disse, gente, eu vou me especializar, eu vou ficar sozinho, não sou médico. Olha, né? Ou seja, isso aí são mitos que existem, né? Sim, nossa, falar de morte é muito difícil, né? Sobre morte, né? Pessoas fogem, né? E outra característica do cuidado paliativo é que quando nós temos um vínculo com a família, o ideal é também acompanhá-la num período assim que vai depender de como eles evoluem, né, a família, no período do luto, porque há muitas pessoas que têm um luto complicado, né, e que precisa de suporte, né, no luto complicado. Você está me dizendo que os cuidados paliativos, o cuidado paliativo, não termina com a morte do paciente? Não. Ela continua? Pode, sim. Eu não sabia nada. Eu juro que eu não sabia nada disso. Tanto que durante a pandemia... Eu estou aqui. Houve vários serviços de psicologia que criaram um atendimento para os enlutados, né? E nós fazíamos um telefonema de 15 dias a um mês após o óbito do paciente no Emílio Ribas. Nós ligávamos para a família para saber como eles estavam, porque tem famílias que perderam muitas pessoas da mesma família, né? Eu lembro uma coisa horrível, né? Então a gente, quando detectava que alguém não estava bem no domicílio, no luto, a gente fazia o encaminhamento para estes serviços, né? Os SEDES, né? Tinham grupos de psicólogos que se dispuseram, né, a ajudar, né? Agora, deveria ser mais divulgado. Eu sempre acho que tem coisas que tem que ser bem divulgadas. Porque, olha, eu fiz uma pesquisa rapidinha para recebê-la. Mas, gente, acabo de descobrir que eu não fiz pesquisa nenhuma, que eu não saiu. Foi tudo tão superficial. Foi superficial, porque é muito sério isso. Exige uma pesquisa profunda e tem que haver divulgação de uma opção de coisa. Sim, e o... Ter no hospital um serviço de cuidados paliativos faz daquele hospital um serviço muito mais humanizado. E né? outra coisa, eu fiquei até surpreso, porque existe toda uma parte espiritual que é respeitada. Sim. Porque até eu acho que muitos anos atrás, não existia tanto isso. Existia a parte católica, a gente via os hospitais, a imagem de Cristo, mas não havia uma preocupação com a espiritualidade. Até isso chegava a ser, já tive as experiências, até ser um pouco marginalizado. Não, deixa isso para agora, que aqui nós somos cientistas. Existia de alguns profissionais eles não queriam ouvir muito isso. Sim, E agora
as coisas mudaram, né? Inclusive, vários pacientes chegam no serviço, nos serviços de saúde, já com as diretivas determinadas, né? Eu não desejo ser entubado, eu não eu não quero que tenha ressuscitação, né? Reanimação. Então, os pacientes já têm Isso até tudo, algumas isso é respeitado. colocações. É Na- para ser respeitado. É para ser respeitado. Por exemplo, sim, uma coisa que sempre causa muita polêmica lá em todos os hospitais é a questão dos pacientes testemunha de Jeová não desejarem a hemotransfusão, né? Certo. Então, assim, lá no Emílio Ribas, quando eu atendo um paciente testemunha de Jeová, eu procuro levar até a equipe esta diretiva do paciente, essa escolha do paciente, né? Então, enfim, a gente procura que seja respeitado esse desejo dele, né? E entre outros, né? Alguns não desejam que sejam submetidos à hemodiálise, porque já teve experiência, porque alguém da família dialisava e ele viu que é muito difícil, que gera muito sofrimento a hemodiálise, né? Não é fácil, né? Então, eles, às vezes, já têm seus desejos. E teve um paciente no ambulatório de alta complexidade, com um câncer muito avançado, que um dia, né, nas consultas, eu falei assim, hoje nós vamos conversar sobre isso. E conversamos. Comecei a abordar como que ele gostaria de ser conduzido, né, se houvesse um agravamento, né? Certo. Ele estava já bem grave, ele tinha consciência de que ainda, ele estava... né? Nossa, aí ele me falou que ele deseja, por favor, não me tire da minha casa, eu desejo morrer em casa. E foi, e a gente conseguiu fazer isso. E ele, quando acabou a consulta, ele falou, doutora, foi a melhor consulta que eu tive. Foi tão gratificante ouvir aquilo, né? Porque ele falou, gente, eu não pensei que pudessem me ouvir a respeito disso, né? Então, é um trabalho muito gratificante, né? sim, é Extremamente difícil, né? É gratificante. difícil, porque tem famílias que acham que porque existe a UTI, com todo o suporte, que você consegue evitar de um paciente morrer, né? Mas nem sempre, né? Não, e é inevitável, né? A morte, essa passagem, independente de tudo, é inevitável. Sim. Somos mortais. Sim, né? sim. Vampiros não existem. Boa. Querida, agora, nosso amigo Cláudio, nós estamos com o Cláudio. Olha, essa é a ternura, minha cachorrinha, que eu amo de paixão, está dizendo que em São Paulo nós estamos com 22 graus. Você tem algum animal? Tenho 2 gatos. Tem 2 gatos? Tenho 2 gatos. Qual é o nome dos seus gatos? Belezinha, Belezinha, que é uma senhorinha, e Pepe Murrica. Por que Pepe Murrica? Por que Pepe Murrica? O nome. Porque eu gosto Você do gosta Pepe porque você Murrica, gosta do Pepe Murrica? da pessoa Pepe Da Murrica. Que interessante, não é? Querida, eu vou te passar uns espelhinhos, já que estamos mergulhando no espelho, para você responder umas coisinhas para a gente, certo? Ok. Você pode receber, deixar aí depois do lado. Você vai escolhendo aqui a ordem, por favor, dos espelhinhos. Tá, gostei. Quem sou eu no espelho? Ó, já estamos começando assim. Quem é você no espelho? Bom, eu tenho 55 anos. Eu nasci no interior de São Paulo, São João da Boa Vista. Ao mesmo tempo que foi uma infância boa na rua, né? Teve alguns momentos bem difíceis, mas mas eu tinha uma limitação, né, de morar no interior, né, porque eu não saía dali, né. Então a visão era bem restrita, apesar, né, de hoje eu estar aqui, enfim. Mas eu tinha sempre uma curiosidade. Então isso me fez sair de lá do interior, né.
Ao contrário dos meus irmãos, meu irmão e minha irmã, que vivem lá até hoje, né? Mas eu não, eu era curiosa, eu fui estudar fora, eu não voltei, não voltei. Então, não, e eu estou sempre em movimento, já fiz curso de teatro, tinha o desejo de viajar para fora do país, e aí, assim que eu pude, eu já, né, comecei a conhecer outros lugares. Ah, eu falo italiano e eu faço espanhol, então eu estou sempre em movimento, né, nesse aspecto também, para não deixar a cabecinha parada, né? Enfim. E, enfim, casei com um potiguar, né? Nós dois não somos daqui de São Paulo, mas a gente ama São Paulo. E a filha nasceu aqui, uma filha de 22 anos que está cursando medicina, né? E eu, apesar já de estar na medicina, né? Eu me formei em 95, apesar de todos esses 30 anos na medicina, eu não deixei de ser uma médica super atenciosa, assim, eu me acho, e eu escuto, eu tenho esse feedback dos pacientes, que tem uma escuta ativa boa, né, que examina, eu não deixo de examinar meus pacientes até hoje, né? Porque tem médico que se acomoda na questão, não, eu peço aqui ultrassom, raio-x e está tudo certo, né? Eu vejo, né, nos exames. Não, eu examino toda vez meus pacientes, né? Eu sou muito assustada, então eu não deixo de tocar neles, né? E essa semana mesmo, tem um paciente que voltou, que falou assim para mim, as outras infectologistas que eu passei não punham a mão em mim. Eu acho que elas tinham nojo de mim, porque ele tinha muitas lesões mesmo. E eu, já de cara, já comecei a examinar a lesão, já comecei a querer resolver aquele problema, né? Então, ele falou isso para mim, né? A senhora já de cara já tocou em mim, já quis, né, ver o que estava acontecendo. Aí eu sempre examino todos, assim, né? Então eu não perdi isso com 30 anos de medicina, porque eles vão perdendo, viu? Vão mesmo. Isso aconteceu comigo. Eu fui no médico e eu percebi na entrada que quando eu entrei ele fez assim, uma maneira de dizer, eu não quero que você me cumprimente. Eu já percebi. Aí eu percebi, eu cumprimentei. Eu não quero que você estenda a mão. Eu notei uma certa distância. Nossa, é horrível, né? Eu olhei e disse, tudo bem, né? Eu não me senti bem, lógico que ele se sente bem. Mas eu percebi, sabe, quando você percebe no olhar, que ele recua um pouco. Aí tudo bem. Não, é um horror isso. É um horror. Querida, mais um espelhinho? Vida. O que é a vida para você, querido? O que é a vida? Talvez. Faz uma breve assim, mas diga o que é a vida. Me resuma a vida um pouquinho. O que é viver para você? Talvez eu não tenha a melhor definição, né? Porque eu acho que por problemas que eu tive durante minha infância e adolescência, eu acabei que eu sou muito responsável, assim, e nunca dou um passo maior que a minha perna. Nunca, nunca. Eu não sou uma pessoa ousada. Eu sou muito moderada. E aí, assim, eu acho que assim minha vida realmente mudou a partir do momento que eu fiquei grávida. Então, assim, aí sim, assim, aí eu acho que foi a minha maior felicidade. Foi durante a minha gravidez e hoje com a minha filha, né? Acho que é o que me dá mais razão a razão da minha vida é minha filha, né? Nossa, ela me ensina a cada dia. A razão da sua vida, você está me dizendo que é ser mãe, é ter uma filha, essa é a maior razão da sua vida, é isso? Ela veio para me ensinar, porque eu não fui uma pessoa fácil durante a minha vida, né? Agora você é uma pessoa fácil? Mais fácil. É mais fácil. Mais fácil. A maternidade lhe deixou mais fácil? Acho que sim. A maternidade e outros outros tombos também. Meu pai uma vez me falou assim,
ele falou assim, você só vê as pingas que eu bebo, mas não vê os tombos Os que eu tombos, levo. Não é verdade? Meu pai tinha uns Ditados. ditados, viu, que eu admiro. E aí é isso mesmo, uns tombos que eu levei que me fizeram ver a vida, com certeza, de outra forma. Uns percalços difíceis. Futuro? O futuro, É, como você vê o futuro. futuro? No geral, assim. Tá. Não, assim, neste atual momento no mundo está muito difícil, né? Eu sou extremamente envolvida assim, preocupada com a questão da natureza, da poluição, Com todas essas histórias, esses problemas ecológicos, tudo isso que está sim, acontecendo no mundo. eu sou super preocupada, eu sou uma pessoa que eu faço muito o que eu posso, a minha parte, eu reciclo o meu lixo, eu estou sendo menos consumista atualmente, procurando, e eu sempre procuro usar tudo que eu posso fazer para poupar o uso de plástico, de papel, eu faço a minha parte, eu reciclo, e tento passar isso para as pessoas, né? Tentar cuidar do ambiente. Mas, assim, a questão das guerras, a questão da ganância, a questão... Está tudo muito difícil, né? Não sei onde a gente vai parar, não. O mundo está difícil. Viver está... Tá. Tem muita coisa rolando por aí que a Nossa. gente nos assusta e nos dá um pouco de medo do futuro. Sim, né? sim, Então, sim. Isso está acontecendo agora. Querida? O que é cura e o que cura e o que adoece, né? Acho que bom, eu acho que o que adoece é isso tudo, né? É a ganância, a poluição, é o agrotóxico, é a maldade, né, do ser humano, né? Nossa, você está me dizendo que o que adoece é o desamor, né? A falta de compaixão mesmo. Falta de compaixão, né? Agora, o que cura? Eu acho que o amor. O amor ao próximo, o trabalho paliativo, esses trabalhos paliativos. A compaixão cura, a compaixão. Né? Cura porque se você morre, né? Você morre com o coração mais leve, você está curando a pessoa de uma série de coisas. Sim. Né? Curando dessa dor, acima de tudo, da dor na alma, não é isso? Sim. Por exemplo, tem uma situação, desculpa, eu vou citar aqui. Lógico, não. Fique por à exemplo, tem um padre que eu admiro muito, que é o padre Júlio Lancelotti. E eu acho que ele faz um trabalho super bonito. Muito dele. Eu conheço o padre Júlio eu não porque... conheço, mas o conheço trabalho pessoalmente, dele é sério o trabalho dele. Porque, não sei se todos sabem, mas ele no Emílio Ribas, quando eu era residente, e tinha muitas crianças com AIDS, que pegaram AIDS dos seus pais, né, nasceram com o HIV, porque hoje não tem mais isso, né? Hoje as mães fazem o pré-natal e, se elas têm o HIV, elas fazem todo um tratamento, um acompanhamento para que o bebê nasça sem o HIV, Existe que é maravilhoso. Eu não tô, que ótimo, você está nos trazendo muitas informações. Não existe mais criança com HIV. Então, quando tinha, que essas crianças ficavam órfãs, e eram muitas crianças, porque tinha várias enfermarias de crianças com AIDS no Emílio Ribas, e hoje não tem mais, o Padre Júlio, e várias outras ONGs, mas entre elas o Padre Júlio, tinha uma casa de apoio para crianças com AIDS. E ele cuidava dessas crianças como se fossem filhas dele. Tanto que, de vez em quando, ele posta fotografia. Muito interessante. O que ele cuidava dessas crianças, ele acompanhava as consultas. E acompanhava, quando elas estavam internadas, tinha cuidadoras contratadas da casa de apoio que ficavam com aquelas crianças 24 horas.
E ele levava nas consultas também as crianças, e ele era extremamente assim cuidadoso. A gente até tinha um pouco de medo dele, porque ele era bravo, ele lutava por aquelas crianças, ele queria resolver o problema das crianças com muito amor. Gente, quem cuidava de crianças órfãs com AIDS, que você sabia que poderia a qualquer momento perdê-las? É muito difícil isso. Muito difícil. É muito difícil. Mas que trabalho lindo, não é? Não, e aí tem um monte de gente que agride ele, que persegue ele, que ameaça ele de morte. Gente, pelo amor de Deus, ele não faz mais do que olhar para quem ninguém olha. Eu não consigo entender. Que mundo é esse? Que mundo é esse? Querida. E morte, né? Você trabalha... Sabe que antes eu tinha uma dificuldade imensa de aceitar a morte, seja dos meus pacientes, seja de algum familiar meu, né? Depois que eu comecei a trabalhar com cuidados paliativos, que eu fiz após, por exemplo, quando a minha avó e o meu pai agravaram de suas doenças, lá no interior, eu, conhecendo bem eles, sabendo dos desejos e valores dos dois, eu conduzi o cuidado deles no hospital. E o meu pai não pôde... ele agravou muito subitamente. Não, sim, ele tinha uma doença crônica e ele agravou agudamente, né? Ele já ficou em coma. Então, nós mesmo tomamos todas as medidas para que o meu pai, para que o sofrimento dele não fosse prolongado. Então, ele não foi para uma UTI, nem minha avó. Nós cuidamos dos dois no quarto, com toda a família em volta. Aliás, era uma peregrinação no hospital, porque assim a minha família não saía dali do quarto, né? Então, os dois faleceram em cuidados paliativos, né? Com toda a família perto, com controle dos sintomas, né? Eles estavam confortáveis dentro da gravidade deles. Então, assim, eu não só, óbvio, sofri, mas pude oferecer a eles uma condição digna de morte sem o prolongamento do sofrimento de uma forma invasiva, né? Com aparelhos, com... Eles não queriam ter a sua certeza. Se fosse para sobreviver, tinha que ser com qualidade ali. Eles não iam desejar a sobrevida numa condição muito... com uma qualidade de vida muito ruim, né? Então... Meu amigo? Querida, nós estamos aqui com a lâmpada do Aladim, né? Para que você faça um pedido, um desejo. Pode fazer quantos quiser. O que você deseja, o que você pediria se você encontrasse essa lâmpada e pudesse fazer um desejo? Eu desejo, assim, que Deus me dê força, que eu tenha muita força para continuar a minha tarefa, né? Assim, para continuar tendo esse... trabalhar com essa disposição que eu ainda tenho, né? Eu acho que a gente consegue mudar muita coisa. Acho que a gente consegue passar muita coisa, transmitir muito o que sabe, né? E eu desejo muito que a minha filha seja uma médica também muito humana. Eu espero que eu e meu marido consigamos passar para ela todo esse compromisso que a gente sempre mostrou ter pelo próximo, esse cuidado. Querida, você gostaria de agora falar para a gente, falar os seus dados, como a gente faz para encontrá-la, sabe quem? Né? Como pode... Tá. Essa câmera é toda sua. Obrigada, Júnior, muita gente que vai gentileza. querer. Não, muita gente vai querer lhe conhecer. Poxa. Da mesma forma que o Agenor, e até onde eu o conheci lá na Livância, eu estou atendendo lá. O meu celular é 11 9 9195 3863, que é o meu celular pessoal, mas é só mandar um WhatsApp que eu combino
o atendimento sem problema nenhum, né? E eu atendo tanto doenças infecciosas como cuidados paliativos. Eu acho que assim, todo profissional, mesmo, né, não sendo médico, deveria fazer uma pós em cuidados paliativos, porque assim ajuda a ser um profissional melhor, ter uma escuta ativa, né? É tão diferente assim a abordagem e não, e assim, às vezes até posso atender outro problema e ajudar a direcionar também o paciente. Olha, vamos começar por aqui, porque às vezes é um problema tão grande que o paciente não sabe nem para que lado vai, né? Então a gente às vezes ajuda a fazer um planejamento, né, do seu problema, direcionar direitinho. Doutora Tassiana, eu fiz aqui o seu desenho, foi uma maneira, pode passar aqui, meu amigo, foi uma maneira simbólica. Ai, que Só lindo! para você saber. Adorei! É um registro, na verdade, foi uma maneira assim, você é uma pessoa alegre, foi só uma maneira alegre de registrar a Nossa, sua que permanência bonitinho. aqui. Todo mundo No ganha nosso isso? Ganha, Adorei! ganha. Todas as pessoas que vêm. É uma maneira de dizer muito obrigado de coração. Nossa, eu que agradeço. Sabe, Adorei. muito. Adoro Foi o trabalho ótimo. feito pela pessoa. Querida, muito obrigado. Turma, estamos terminando, mergulhando no espelho. Não esqueça de dar o seu like. Se inscreva no canal. Venha fazer parte dessa família que você já percebeu agora. Se não tinha percebido, né? Óbvio. O quanto a gente é afetivo. Porque afeto é fundamental. Tchau!